Que Deus abençoe. Boa noite, queridos. Boa noite. Amém. Quero dizer que quero fazer aqui o meu protesto. É muito complexo a gente vir pregar ou falar depois de um louvor desse. E aí você fica chorando e o olho fica desse tamanho. E aí a gente realmente, assim, não enxerga mais nada. Então, glória a Deus. Acredito que se a gente saísse daqui agora, nesse minuto, Deus já falou muito ao nosso coração. A pergunta é se Deus recebeu. E Deus recebeu. Porque você é sincero. Porque você não está aqui à toa. Porque eu e você temos um objetivo. E Deus está aqui conosco, amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus 7, 13. A gente vai falar um texto que é bem conhecido. Um texto que está presente no Sermão da Montanha. E que às vezes a gente demora um pouco, né, para falar ou para estudar. Mas realmente assim, é extremamente profundo. E eu queria que a gente pudesse conversar sobre isso hoje. Mateus capítulo 7, versículo 13. Achamos? Eu vou ler, eu queria que vocês prestassem atenção. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Queria agora que você fechasse os seus olhos, abaixasse sua cabeça de novo. E eu queria que agora você orasse por você. Sabe, queridos, a gente vem ao culto vários domingos. Nada do que eu vou falar essa noite você não sabe. Nada. Tudo você sabe. Tudo eu sei. A grande questão é que diferença faz. Que diferença faz saber tudo aquilo que a gente sabe e entender tudo aquilo que a gente entende. Pai, mais uma vez eu te agradeço. O Senhor está aqui, Jesus. E a tua presença é realmente impressionante. Meu Deus, se em algum minuto das nossas vidas a gente questiona a tua existência, se em algum minuto das nossas vidas a gente questiona o teu poder, ou o teu amor, ou a tua misericórdia, se em algum minuto das nossas vidas a gente questiona os teus desígnios e a tua vontade, perdão, Senhor. E agora eu te peço, Pai, quebra o nosso coração e nos faça entender o que o Senhor quer da gente. O que o Senhor quer da gente. Fala-nos com o teu poder, mais uma vez. E fala ao meu coração, para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. A gente vai conversar hoje sobre uma porta, a gente vai conversar sobre um caminho, e a gente vai falar sobre o final desse caminho. E sabem, meu amor, muito obrigada. Espera aí rapidinho. Queridos, eu choro até de inauguração do supermercado, então isso não é muito difícil. Chorar. Bem, esse texto que a gente está lendo, que a gente acabou de ler, ele foi escrito no final do Sermão da Montanha. Jesus, ele está com os seus discípulos, e na verdade ele está com todas as pessoas que o seguem. E aí ele começa a pregar, e eu convoco você a ler Mateus capítulo 6 e 7. E aí dá um pulinho no 8 também, mas o 6 e o 7 principalmente. Então, depois você pega em casa e lê com afinco esses dois capítulos. A gente está falando de dois capítulos. Na verdade, é o capítulo 5, 6 e 7.
E aí, no finalzinho desse sermão, ele vai falar exatamente sobre essa porta, sobre esse caminho e sobre o final desse caminho. E, na verdade, ele está falando sobre toda uma trajetória de vida. Ele está explicando no Sermão da Montanha, ou ele está dizendo no Sermão da Montanha, como ele quer que eu e você vivamos. Qual é o método, qual é a estratégia, o que ele quer da gente. Jesus, ele escreve isso no Sermão da Montanha. E aí, para preparar essa mensagem, Deus me convocou, na verdade, a ler todo o sermão novamente, e aí eu vou citar aqui para você sobre o que o Sermão da Montanha fala. Na verdade, eu vou relembrar a você o que está escrito no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele começa falando sobre as bem-aventuranças. E nas bem-aventuranças tem todo um livro que eu sugiro que você leia. Ele fala sobre o homem mais feliz da história. Eu já falei, já dei a propaganda desse livro aqui. O homem mais feliz da história. Esse livro é sobre o sermão das bem-aventuranças, sobre essa parte das bem-aventuranças. E nesse sermão, Jesus vira para mim e para você, ele mostra para você e para mim como que a gente pode ser muito bem-sucedido e muito feliz. É simples, é só cumprir o que está escrito nas bem-aventuranças. Mas o Sermão da Montanha fala de mais coisas. Ele vai falar, na verdade, de nós sermos sal da terra e luz do mundo. Também ele começa uma sequência, aquela bem famosa sequência, que diz assim: ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. Esse texto é de quebrar o coração, porque Jesus pega aquilo que a gente coloca como, o que na verdade, toda a lei colocou como regra, na verdade, como meta, e Jesus, ele não dobra a meta, porque Jesus não dobra a meta. Jesus multiplica a meta. Então, na grande verdade, se vocês lembram a palavra sarrafo, que diz que é como se fosse um limite, é como se fosse assim, aquilo que eu devo fazer, Jesus, ele joga para cima. E aí, quando ele bota isso, ele fala assim: ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. Ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, você não vai nem chamar seu irmão de doido. Você não pode chamar seu irmão de burro. Você não pode chamar seu irmão de louco. E ele não está falando sobre matar, ele está falando não pode nem se irar contra o irmão. Vou repetir. Pode ser que a gente não está entendendo. Ele está falando assim, ouviste que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você tão somente se irar contra seu irmão. Engole seco aí, que eu também engoli aqui. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você tão somente olhar para uma mulher com desejo, já cometeu adultério com ela. Ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus sobe a exigência. E a gente ouve aqui sobre a mulher, as meninas sabem bem que não é só para homem, não. Para as mulheres também. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, nós devemos amar aos nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. Se alguém te bater na face, dá a outra. Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Se alguém exigir que você ande 1 milha, ande com ele 2. Que o seu falar seja sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência. Vou repetir. O que passa disso é de procedência maligna. Fala sobre o que a mão direita faz, não saiba a mão esquerda. Nem escreve no Instagram, nem publica no blog. O que eu faço de bom, só eu e Deus sabemos, e o diabo também. Ouvistes que foi dito. No Sermão da Montanha, ele também ensina a orar, e ele faz a oração modelo. No Sermão da Montanha, ele ensina a jejuar e incentiva o jejum. No Sermão da Montanha, ele fala sobre ajuntar tesouros no céu e a não me preocupar com o amanhã.
porque Deus tem cuidado de nós. No Sermão da Montanha, ele fala para não julgar o próximo e fala sobre a persistência da oração. No Sermão da Montanha, ele termina falando sobre a porta estreita, sobre o caminho estreito, sobre o final desse caminho. Também ele termina dizendo que nós seremos reconhecidos pelos nossos frutos. E no final de tudo desse texto, ele fala: quem ouve as minhas palavras, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a areia. E aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante àquele que constrói a casa sobre a rocha. Porque as chuvas vêm, transbordam os rios, inundam as casas, mas a casa não desaba. Queridos, no final desse texto, quando eu estava preparando essa mensagem, eu tive uma sensação absurda da minha casa estar desabando. E quando eu falo casa, não é minha família, eu estou falando de mim, da minha pessoa. Porque esse texto, ele não se trata de construir a casa sobre a rocha. Ele fala que aquele que faz aquilo tudo que Jesus falou, aquele que cumpre aquilo tudo que Jesus falou, é semelhante a alguém que constrói a casa sobre a rocha. Então, você só vai ter a sua casa construída sobre a rocha se você fizer tudo o que Jesus falou previamente. Mas se eu e você não fizermos tudo aquilo que Ele ensinou, amar nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, andar mais uma milha, dar o rosto à tapa, aquele que vai abençoar a vida da outra pessoa, cuidar da outra pessoa, que não vai julgar, que não vai odiar, que não vai falar mal, que não vai agir de uma forma que realmente a gente vai contra tudo isso que está escrito. Será que eu consigo aqui hoje dizer que eu cumpro todo o Sermão da Montanha? Não. Talvez eu possa falar que eu cumpro pelo menos todas as bem-aventuranças. E aí eu tenho fome e sede de justiça, e aí eu choro com os que choram, e eu não me assento na roda dos escarnecedores, e aí eu tenho prazer na lei do Senhor, e medito nessa lei dia e noite. Será que isso é uma verdade para cada um de nós? Porque se isso não for verdade, eu e você estamos construindo a nossa casa em cima da areia, porque é isso que está escrito. Se você não cumpre o que está escrito, o que eu acabei, Jesus está falando isso, se você não cumprir tudo aquilo que eu acabei de dizer, é semelhante a alguém que constrói a sua casa sobre a areia. O grande problema é que a gente só pega a partezinha da construir sobre a rocha, e a gente bota que a rocha é Jesus, e é uma verdade. Então eu esqueço todo o restante do Sermão da Montanha, porque ter construído uma casa sobre a rocha, eu estou alicerçado, e isso valida toda a minha vida, que não cumpre tudo aquilo que eu acabei de ler. Eu esqueci de dizer que eu estou sentadinha igual a você. E ouvindo isso, e realmente eu percebi que, meu Deus, meu Pai, como assim? Deuteronômio capítulo 5, versículo 32, a classe Jovens Plus está estudando Deuteronômio, que livro lindo, lindo, diz assim: por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida, tudo vá bem com vocês, e os seus dias se prolonguem na terra, da qual tomarão posse. Então eu preciso cumprir aquilo que está nos mandamentos do Senhor, aquilo que Ele me ordenou, e aquilo que eu acabei de ler, e que não é novidade para mim nem para você, e que a gente sabe disso todos os dias, e quiçá a gente sabe até de cor, mas o que significa isso para mim e para você? Que diferença isso faz na minha vida e na sua vida? Então eu me dei conta
que o Sermão da Montanha, todo ele, e todas as palavras de Jesus, e a vinda de Jesus aqui na terra, tem um propósito. Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Mas não só para morrer pelos nossos pecados. Jesus vem ao mundo para te apresentar e a mim uma porta. Mas depois dessa porta tem um caminho. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Esse texto fala sobre entrar por uma porta, percorrer um caminho e chegar ao final deste caminho, alcançando vida ou perdição. Então, a primeira lição que eu tiro desse texto, e eu quis escolher esses 2 versículos, e esses 2, quando eu estava lendo, saltaram aos meus olhos, para falar para você que a primeira lição que eu tiro desse texto é que existe uma porta que precisa ser escolhida. Ou melhor, existe uma porta que você já escolheu. Às vezes, quando a gente lê esse texto, a gente tem a impressão de que a gente está assim. Eu já vi muitas ilustrações sobre isso, muitas figuras, né, muitas pinturas sobre isso. E parece que a gente tem a ideia que você fica diante de 2 portas. Já viram essa foto? Você está diante de 2 portas. Uma piquititinha assim, pequenininha, que você fez, vai dar. Eu, assim, com esse tamaninho, não vou conseguir entrar. Pequenininha. E aí você vê um portão lindão, maravilhoso, você está diante daquele... Queridos, isso não existe. Não é assim. Eu e você já passamos por essa porta. E eu quero te dizer, eu preciso te dizer, e é necessário que você saia daqui, com a absoluta certeza, que se você não escolheu a porta estreita, você já atravessou pela outra. Você já passou por ela. A gente não está diante de 2 portas. A gente já passou por elas. A porta estreita é Jesus. E ela é estreita. Ela é estreita porque não é fácil aceitar Jesus, não. É difícil, sim. É complexo. Porque significa, na verdade, realmente abrir mão de quem eu sou. Abrir mão de quem você é. E aceitar a Jesus, ou reconhecer Jesus como Salvador da sua vida, onde você pega o controle da sua vida e você entrega nas mãos dele. Isso é realmente crer em Jesus e aceitar Jesus como Salvador. Ele diz em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Então, para atravessar esta porta, é necessário que eu e você, a gente tenha a certeza de que eu e você reconhecemos que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E a gente já entendeu que o sacrifício de Jesus na cruz te deu de graça a salvação. Está coçando aqui a minha garganta. Eu não vou deixar de fazer a célebre pergunta. Se cair um raio, está chovendo? Está chovendo. Se cair um raio na sua cabeça, aqui em cima, antigamente eu ficava aqui, né? Aqui é uma viga. Então, se cair um raio, aí, se cair um raio em cima dessa igreja, e essa igreja desabar, pô, agora, você tem certeza que você morre agora e acorda no céu? Amém. Eu vou perguntar de novo. Se cair agora, se você tiver um infarto fulminante, se você nesse minuto, não estou agorando, não estou. Mas, querido, já pensou sobre isso? Se agora, nesse minuto, rompe uma veia no seu cérebro, você tem um aneurisma, nunca soube na vida. E aí rompe e você, pum! Caiu agora. Vou contar rapidinho uma história. Tinha um professor e um aluno. E aí o aluno crendo em Deus e crente e tal, e o professor só de gozação com ele. Isso é bobagem, Deus não existe, está de palhaçada, não sei o quê, não sei o quê. Aí o professor virou assim, quer dizer, vou provar para você que Deus não existe. Foi lá dentro, pegou um ovo cru. E ele virou e falou assim,
ora aí para o seu Deus e pede a Deus, se Deus existir, eu vou jogar esse ovo daqui e ele vai cair no chão, ele não vai quebrar. Se esse ovo não quebrar, eu vou crer em Deus. Aí o menino começou a orar em voz alta e falou assim: Senhor meu Deus, eu creio no Senhor. Eu não preciso que o Senhor me prove nada, porque eu sei que o Senhor existe. Mas neste momento, para provar para esse meu professor incrédulo que o Senhor é Deus, a hora que ele largar esse ovo e esse ovo cair no chão, que o ovo não quebre, que ele tenha um infarto e morra na minha frente aqui, e que ele morra e não vá para o céu, porque ele vai morrer aqui na minha frente, a hora que esse ovo bater no chão, ele não vai quebrar. Em nome de Jesus, amém. Você largou o ovo? Deus existe ou não existe? Voltando, querido, existe uma porta que você já atravessou. A boa notícia é que se você não sabe ainda se você atravessou ou não a porta que é Jesus, e quando você não sabe é porque você ainda não atravessou, sabe, tem muitos amigos do Evangelho, muita gente que está acostumada a vir à igreja, tem muita gente que está acostumada a ouvir a mensagem, e ouve a mensagem com muita alegria, tem muita gente que acompanha a gente pela internet, você é muito bem-vindo de estar aí com a gente, tem muita gente que tem parentes crentes, e pai e mãe crente, filhos crentes, mas que ainda nunca tomou uma decisão sincera de arrependimento. Nessa noite eu quero te dizer, que se você não tomou ainda uma decisão sincera, eu não estou falando que você precisa ser membro de uma igreja, porque a igreja não salva, ela é consequência da nossa fé. Mas eu quero te dizer que se você, no fundo do seu coração, nesse momento, no seu coração, sinceramente, se arrepender dos seus pecados e fizer uma oração de realmente fé, e você dizer para Jesus: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, e eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos nessa noite. Senhor, o Senhor conhece a minha vida, eu quero atravessar esta porta, eu quero aceitar essa porta estreita, porque eu sei que o Senhor, que é a porta, pode me salvar. Querido, se você fez essa oração nessa noite, sinceramente, você é salvo. Sabe quando eu falei a história de cair o teto? A Bíblia diz, Jesus diz, que quem crer em Jesus já está salvo. E já passou da morte para a vida. Ele não vai ser salvo, ele já está salvo. Nós somos salvos, não porque a gente merece, não porque a gente é bonzinho, não porque a gente pertence a uma igreja, não porque a gente ajuda o próximo, mas nós somos salvos porque Ele nos salvou. O mérito é dele, a glória é dele, é para a honra e glória dele, e Ele nos deu de graça essa salvação, como um presente que nós não merecemos, e isso é graça. Mas tem uma segunda lição. Além da porta, eu tenho um caminho. E quando a gente fala atravessar porta, a gente está falando de abrir a porta e atravessar. Isso é um ato. E o ato de atravessar a porta é um ato de salvação. Quando você atravessou a porta, quando você crê em Jesus como Salvador da sua vida, naquele instante, você é salvo. Porém, após a porta, existe um caminho. Esse caminho é uma trajetória, esse caminho ele é percorrido, ele é ao longo da sua vida. O caminho é a minha vida e a sua vida. Há pouco tempo atrás, e para não dar pix para ninguém, teve um pastor que botou aqui um videozinho, onde uma pessoa fala uma frase que tocou muito ao meu coração, e a frase foi a seguinte: queridos, o caminho é mais importante, o caminho é necessário, porque se Jesus não desse importância ao caminho, ele não dizia eu sou o caminho, ele dizia eu sou a chegada. Jesus é o caminho é a trajetória que eu e você percorremos. Como está o seu caminho?
E ele fala isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como está o caminho da sua vida? Como está a sua trajetória? Salmos capítulo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Caminho é o longo, é uma trajetória, é uma caminhada, é tudo aquilo que você vive até que você morra, até que eu e você morramos, ou até que Jesus volte. E aí eu fui olhar sobre isso, só fazer uma pergunta rápida. Quantos aqui gostam de viajar? Levanta a mão. Eu nem estou fazendo pergunta nenhuma difícil hoje, né? As perguntas são facinhas hoje, está super facinho. Acho que eu vou rever algumas perguntas aqui, mas tudo bem. Levanta de novo a mão, fui mexer com o pastor Douglas. Isso, muito bem. Tem muita gente que viaja assim, da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, né? Eu viajo lá de Flamengo para aqui, né? Ou viajo daqui para lá, né? Tiago esses dias andou viajando, né? Lá para o Flamengo, a gente viaja, né? Viajar é muito bom, né? Quem gosta de viajar, e viajar é bem legal mesmo, né? Quando você curte, não precisa de tanto dinheiro para viajar, porque assim, existem viagens que você consegue fazer e vai tentando fazer, mas existem dois tipos de viajantes. E aí eu queria falar um pouquinho antes da gente continuar sobre isso, porque a gente está no segundo tópico falando sobre o caminho. Tem um filósofo chamado Zygmunt Bauman, que é o mesmo cara que falou sobre a sociedade líquida, né? Ele é um filósofo, polonês, e ele fez uma comparação bem interessante sobre a questão do caminho, sobre a questão do viajante. E ele diz que existem dois viajantes. Eu queria trazer isso para a nossa comparação aqui. Um é o peregrino. Quem é o peregrino? O peregrino é aquele cara que se programa para viajar, mas ele não tem pressa. E ele vai fazer uma caminhada. E ele vai andar. Ele vai peregrinar. Ele tem um objetivo. Ele tem um alvo. Ele sabe aonde ele vai. Mas ele vai, ao longo do caminho, ter várias experiências. E essas experiências vão marcar a vida dele. Agora, um outro viajante é o turista. Quem é o turista? O turista é aquele que se programa para viajar porque ele quer o quê? Curtir. O objetivo dele é curtir. Ele quer, na verdade, viajar para conhecer novos lugares, para ter entretenimento, para ele gostar, para ele achar, para ele admirar. Mas o objetivo daquele turista, na verdade, é curtir. E aí a minha pergunta para cada um de vocês, e para mim também é: que tipo de viajante eu sou? Que tipo de crente você é? Você é um crente peregrino ou você é um crente turista? Os dois planejam a viagem. Os dois veem se eles têm dinheiro para fazer o trajeto. Os dois sabem para onde eles vão. Eles sabem qual é o objetivo final. Eles sabem para qual cidade eles estão se caminhando. Mas a diferença entre eles é, a primeira diferença que é bem importante, que a gente acabou de falar aqui. A diferença entre o turista e o peregrino é que o turista, ele quer o mais rápido possível fazer o seu trajeto, da maneira mais fácil possível, porque o objetivo do turista é o fim da viagem. O objetivo do turista é chegar no lugar que ele quer conhecer. Ele não curte a viagem. Ou ele não aproveita a viagem. Na verdade, o objetivo dele é, se ele puder ir da maneira mais rápida e mais fácil possível, ele vai escolher. O peregrino, ele não se preocupa em facilidades. Ele quer, na verdade, entender que aquele caminho precisa ser, este caminho, bem aproveitado. Por onde ele passa, ao longo da vida, durante a estrada, esse peregrino, ele vai viajando e ele vai aproveitando aquele caminho para tirar para ele lições de vida. O turista quer o fácil, o peregrino quer o que ensina, quer a aprendizagem. Sabe, queridos, nessa comparação, eu fiquei imaginando quantos crentes
crentes estão alargando a porta estreita? Quantos crentes estão pavimentando o caminho cheio de buracos que Jesus prometeu para a gente? O caminho, ele é estreito. O caminho, ele é difícil. Ele não tem que ser fácil. Sabe, nessas chuvas e com todo o alagamento, com tudo que aconteceu, eu questionei muito a Deus. Senhor, por que isso? Senhor, são crentes, perderam tudo. Como assim, meu Deus? O Senhor quer ensinar o quê? Oh, que idiota, né? Oh. Você quer ensinar o quê? E como eu aprendi. Stephanie, você me ensinou demais, demais. Você não tem noção como você me ensinou. E eu precisava falar isso aqui publicamente. Ela deu uma lição de humildade e de dependência e de submissão à vontade de Deus. Eles perderam tudo com o bebê na barriga. E ela estava aqui para a glória do Senhor. Eu não estou enaltecendo a Stephanie nem o Arthur. Eu estou, na verdade, mostrando e dizendo, porque a quem honra, honra. E só agradecendo, porque eu aprendi demais. Sabe por quê, queridos? Às vezes a gente perde uma bobagem. Às vezes a coisa não acontece do jeito que a gente planejou. Às vezes a gente pensa num formato e acontece outro. E a gente fica irritado, porque muita coisa não acontece do jeito que a gente queria. E quem faz isso é turista. Porque turista planeja e tudo tem que acontecer direitinho do jeito que ele planejou, mas Deus é dono de tudo. O peregrino, ele entende que se aquele lugar não deu certo, se aquilo não aconteceu, foi porque Deus quis. E Deus tinha, de alguma forma, uma lição a ensinar, e de alguma forma, um amadurecimento a fazer na vida daquela pessoa, daquele peregrino. E eu não estou dizendo que a gente tem que sofrer, ou quem sofre aprende mais, não é isso. O que eu estou dizendo é glória a Deus, porque Deus conhece os caminhos que a gente não conhece. Quem disse que a nossa vida tem que ser fácil? A Bíblia disse que a nossa vida será difícil. E, queridos, tudo depende da forma como a gente enxerga as pedras que a gente passa pelo caminho, as dificuldades e as tortuosidades do caminho e os buracos do caminho. Tudo vai depender da maneira como a gente enxerga isso. Ou a gente fica gritando e irritado porque a gente não teve dinheiro para pegar um avião para fazer uma viagem como um turista qualquer. Ou a gente entende que aquilo ali é para o nosso amadurecimento. Porque a Bíblia diz que não é aqui o nosso descanso. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos, a nossa terra é no céu, a nossa pátria é celestial, nós estamos aqui de passagem, e toda a nossa estadia aqui deve significar para o nosso crescimento, deve significar para o nosso amadurecimento. Eu e você precisamos ser pessoas diferentes no fim do caminho, e nós temos cada vez piorado mais. Cada vez a gente está sendo mais filho mimado, cada vez a gente está reclamando mais, cada vez a gente está questionando mais, cada vez mais a gente está se afastando do nosso Deus, que foi aquele que nos colocou neste caminho. Sabe, eu questiono a Deus, por que, Senhor, que o Senhor não pega, escolhe as pessoas e leva para o céu de uma vez? Porque Deus quer o processo. Estar aqui é um processo. Por que a borboleta já não nasce? Por que ela tem que passar pela larva? Por que ela tem que ficar em casulo? Porque isso é processo. E a gente não pode pular os processos. Porque, querido, tudo que acontece na sua vida e na minha vida é a mão de Deus. Ele está formatando, Ele está moldando, Ele está construindo. Se você perdeu um ente querido, se você está doente, se você perdeu o emprego, se você não consegue, Deus está no controle de tudo. E a maneira como eu enxergo isso é a maneira que vai me fazer passar pelo processo e amadurecer no processo. As provas vêm, eu e você somos provados dia a dia. Como você tem sido provado?
Qual tem sido a sua aprovação? O que você tem aproveitado de tudo isso? Esses dias eu estava ouvindo um podcast, que também faço a maior propaganda. Gosto demais de podcast, mais do que de música, muitas vezes, e a gente, que tem pouco tempo, a gente aproveita para aprender. E o pastor Douglas Gonçalves estava fazendo uma mensagem, e achei interessante demais a mensagem. Sabe qual é o pior pecado do crente? Um pecado que a gente acha bobo, que a gente passa batido por esse pecado. A gente acha assim, é normal, todo mundo é. Chama preguiça. Preguiça. E a gente tem preguiça. E a gente tem preguiça de orar. E a gente tem preguiça de ler a Bíblia. E a gente tem preguiça de vir à igreja. A gente tem preguiça. Mas chama para um churrasco. Chama para uma viagem. Chama para trabalhar, para ganhar dinheiro. Eu tenho uns pacientes que não tomam remédio. E algo que irrita um médico é isso, profundamente. E aí eu trabalho com leucemia. Então a gente está falando trabalhar com câncer. E o paciente, esse tipo de leucemia específica que eu trato, chama leucemia mieloide crônica, ele é tratado com um comprimido. Há 20 anos atrás, eu não era nem, desculpa, eu ia falar, não era nem nascida. Não dá nem para disfarçar, né? Oh, meu Deus. Então, há 20 anos atrás, antes um pouquinho, não existia esse medicamento. Ele veio para o Brasil no ano de 2000. Na verdade, ele foi lançado no mundo em 99 e veio para o Brasil em 2000. E esse medicamento mudou, não estou fazendo propaganda de remédio, não. Eu disse, mas esse medicamento mudou a história dessa doença. E antigamente se tratava com quimioterapia. O paciente internava, caía cabelo, quimioterapia pesada. Hoje é um comprimido. E vocês acreditam que o miserável do paciente não toma remédio? É um comprimido. Aí, quando ele vem, e eu vejo que ele não tomou o medicamento, porque eu consigo saber, porque ele tem que pegar todo dia tal daquele mês. E aí, quando eu olho e vejo que atrasou, ele tinha que pegar todo dia 5. Aí, hoje é dia 15 e não pegou ainda, é porque o remédio não dá filhotinho, né? Não tem cremes ele no remédio. Então, ele não tomou. E é um medicamento dado pelo governo, dado, ou pago pelo convênio. É pago. Óbvio que tem tudo imposto, e assim vai. Mas o paciente vira para mim e fala que esqueci. Eu falo o seguinte, escuta, se você soubesse, se alguém desse para você R$1.000 para cada comprimido que você tomar, você ia esquecer? Não, doutora, de jeito nenhum. Quanto vale a sua vida? Porque se você não tomar esse medicamento, você vai morrer. O danado não morre, mas tudo bem. Queridos, quanto vale a nossa vida espiritual? Se você soubesse que você ia ganhar R$1.000 para orar todos os dias, para ter uma vida devocional intensa, você ia ganhar R$1.000 por dia. Se você lesse a Bíblia, 15 minutos, você ia ler? Cachorrões, ninguém responde, né? Nós somos assim, eu estou aí junto com vocês. Se a gente soubesse que a gente ia ganhar R$1.000 para ler a Bíblia, para orar todos os dias, a gente faria isso todo dia. Se você soubesse que você ia ganhar uma viagem para os Estados Unidos no final do ano, se você tivesse uma vida devocional intensa, mas, queridos, o céu é muito maior do que isso. Vale muito mais, a vida com Cristo é muito maior do que isso. Vale muito mais. Como está o seu caminho? Você é turista ou você é peregrino? Sabe, o turista, a gente falou aqui sobre a facilidade. E tem muita gente querendo realmente uma vida fácil. Alargar as portas, alargar o caminho e viver uma vida sem dificuldade. E quando você encara uma dificuldade, um problema, você não tem estrutura para aguentar. Quando você encara um probleminha, Deus não me ama. Deus não me quer. Deus não quer saber da minha vida. Deus se esqueceu de mim.
quando a gente encara qualquer situação difícil, a gente não tem maturidade para enfrentar esse problema. Esse é o turista. O turista é aquele que, quando o avião atrasa, nossa. Quando não tem vaga no hotel, uau. Quando tem algum problema, uau. Crentes mimados. Somos assim. Porque a nossa vida nem sempre vai ser fácil. E a Bíblia diz ao contrário, ela é difícil. O peregrino, ele tem um pertencimento ao destino. O peregrino, ele pertence ao caminho e ele vai aprendendo até chegar ao destino. O turista chegou ao destino, aproveitou o máximo que ele queria, fica entediado de tanto entretenimento, e já não tem mais entretenimento, já não tem mais joguinho, já não tem mais viagem, já não tem mais restaurante. O que ele quer fazer? Voltar rápido para casa. Porque o turista pertence ao ponto de partida e o peregrino pertence ao ponto de chegada. O turista compra souvenir. O turista tira foto e posta no Instagram. O peregrino senta e conversa com as pessoas. Impacta a vida de com quem ele anda, com quem ele se encontra. Aprende. O peregrino cresce. O peregrino amadurece. O caminho muda o peregrino interiormente. O turista, ele só tira foto. Eu não sei se você está passando por esse caminho. Eu não sei se eu e você estamos passando pela vida, tirando foto. Eu estou falando figurativamente, é óbvio. Eu não sei se a gente está vivendo uma vida de turista, simplesmente, onde a gente está muito preocupado em se divertir, em aproveitar a vida, em viver o máximo que a gente puder intensamente, porque essa vida vai acabar. Ou eu não sei se você está se programando ao longo da vida para você chegar no seu destino mudado e mudando as pessoas. O objetivo do peregrino é ser aperfeiçoado. O objetivo do turista é ter as suas vontades satisfeitas. É estar satisfeito. Quem eu e você somos? Mas existe uma terceira lição, que é o caminho de chegada, o ponto de chegada. E eu queria chamar o pessoal do louvor agora para a gente pensar sobre esse terceiro ponto juntos. Queridos, a gente acabou de ler um texto muito claro que diz o seguinte: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, ou seja, ela é fácil de entrar, mas a porta estreita, ela não é fácil de entrar. Amplo é o caminho que leva à perdição, que leva ao inferno. Tem muita gente querendo uma vida fácil, uma vida de prazeres, uma vida de satisfação pessoal. E aí, não combina com crente. Não é para a gente estar aqui tendo satisfação pessoal. Nós não estamos aqui para isso. Nós não fomos criados para isso. O Senhor nosso Deus nos criou para a adoração dEle, para o louvor da glória dEle. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim: eu não quero servir a um Deus que quer só ser adorado, que quer só ser glorificado. E eu virei para a pessoa e falei assim: Deus não tem problema de autoestima. Ele não precisa ser adorado. Mas Ele busca adoradores, não é adoração. Ele busca quem entende e reconhece que não é nada e que Deus está acima de todas as coisas. Que pela misericórdia dEle nós estamos aqui. E para a honra e glória dEle, por amor dEle por nós, Ele nos quer com Ele no céu. E aí, a consequência dessa vida, desse adorador, é adorar.
A consequência da vida deste servo é servir. A consequência da vida deste peregrino é caminhar, é conduzir a sua vida de tal forma que ele realmente amadureça para chegar até o fim desta caminhada, chegando ao céu. E a Bíblia diz que estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Sabe por que são poucos? Porque pouca gente está preparada para ouvir não. Pouca gente está preparada. Esses dias na classe da gente, né, da Jovem Expus, semana passada, na verdade, a gente leu o texto de Deuteronômio, onde Moisés pede a Deus: Senhor, eu estou aqui no monte, eu estou olhando para a terra prometida, eu estou enxergando a terra prometida. Ah, Senhor, me deixa chegar lá. Ah, Senhor, me deixa ir lá. Eu sei que eu pequei, mas, Senhor, deixa eu ir lá. Eu caminhei com esse povo 40 anos, eu tirei esse povo lá do Egito, o Senhor me usou. Senhor, me deixa chegar na terra prometida. Sabe o que ele ouviu? Não. Não. Queridos, eu e você vamos ouvir muitos nãos na nossa vida. Sabem, eu tenho orado intensamente por uma coisa. E alguns sabem o que é. E eu tenho ouvido não. E eu falo: Senhor, mas é da tua vontade, eu tenho certeza que é. Mas não está acontecendo ainda. E aí eu lembro que Abraão orou 25 anos para ter um filho. 25 anos. Sabem, a gente desiste muito rápido. É óbvio que eu não vou desistir, mas a gente sofre. Sabe, Deus está moldando a mim e a você todos os dias das nossas vidas. Mas que diferença isso tem feito para você? A gente tem vivido uma vida realmente a gente possa dizer: o Senhor tem se agradado de mim, de você. Senhor, o Senhor tem tido alegria com a minha vida. O Senhor se agrada da minha existência. O Senhor está feliz com o que eu significo aqui na terra. Ou eu estou só de passagem, ou eu sou mais um turista que está curtindo a vida até chegar o momento de eu morrer. Será que eu e você somos esses turistas que estamos passando pela vida e que a gente não deixa nenhuma marca na vida de ninguém, a gente não faz nenhuma diferença? Querido, se você morrer hoje, quem vai sentir falta de você? Que diferença que você está fazendo neste mundo? O que esse caminho está levando você a ter? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu queria te convidar. E eu queria, na verdade, te fazer um convite. Mas é você e Deus, somente você e Deus. Há poucos dias todo mundo começou a orar por uma pessoa que levou um tiro, um jovem médico, estava com seu pai no carro. Graças a Deus ele já está se recuperando, glória a Deus, mas com todas as suas dificuldades, e terá dificuldade, ele está adorando ao Senhor, glorificando a Deus. Tetraplégico, por causa de um tiro. Querido, estava indo para casa comemorar o Natal. Sabem, isso pode acontecer comigo e com você. Eu quero só alertar, eu não estou falando de tragédia, eu estou só dizendo que isso pode acontecer com qualquer um de nós, porque a gente é pó, e como pó, a gente vai morrer. Esse seu caminho e o meu caminho, a nossa jornada, a nossa trajetória, ela terá um fim, ela vai acabar, e eu e você não sabemos quando será. A pergunta que não quer calar é: hoje você está preparado? Você pode dizer diante de Deus que você já cumpriu tudo aquilo que Ele queria que você cumprisse ao longo de toda a sua trajetória. Você pode dizer diante de Deus que você está feliz, porque Senhor, Ele tem feito a vontade dEle na sua vida. Você pode dizer que você é bem-aventurado,
porque você cumpre todas aquelas ordenanças. Você pode dizer que você ora pelos seus inimigos. Você pode dizer que você é lâmpada, que você é sal. Você pode dizer que você é luz. Você pode dizer que você ora intensamente. Você pode dizer que ouviste que foi dito, mas você é aquele que o Senhor disse que faça isso e você faz. Você pode dizer que você cumpre. Você pode dizer que a sua casa não está sobre a rocha, porque você tem cumprido todos os mandamentos do Senhor. Nessa noite, eu quero te convidar, se o Espírito Santo está tocando no seu coração, se sinceramente você entende que precisa de uma mudança, e aí agora eu quero te pedir, eu e você, que essa mudança seja de verdade. Sabe, queridos, eu estou cansada de tomar decisões, de chorar, de tomar decisões diante do Senhor, e muitas vezes eu não cumpro, porque eu tenho preguiça. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar. Você quer ser diferente? Você quer fazer uma promessa, uma fala com o Senhor, um pacto com o Senhor, uma aliança com o Senhor? Senhor, me ajuda, eu sou fraco, mas Senhor, me usa. Da agora para frente eu quero ter uma vida diferente, eu quero ser peregrino, eu não quero ser turista, eu quero impactar, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, nessa trajetória, nesse caminho. Meu Deus, me escolhe, meu Deus, não me deixe ficar fora disso. Se diante de Deus você quer tomar uma decisão sincera, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguém nessa noite que sinceramente quer tomar uma decisão de se entregar para o Senhor Jesus? Deus abençoe, Deus abençoe. Alguém mais? Sinceramente, alguém gostaria de tomar uma decisão sincera? Você sabe que precisa melhorar, você sabe que tem muita coisa para mudar, e você diante de Deus agora, você quer realmente mudanças na sua vida. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Tem mais alguém? Eu não vou chamar ninguém à frente, é entre você e Deus, mas eu quero orar por você. Todos estão orando agora. Eu queria te convidar. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não passou pela porta estreita. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não tem certeza absoluta da sua salvação. Se aqui há alguém que não tem certeza da sua salvação, mas gostaria de conversar sobre isso, de entender isso, se você está aí em casa, na internet, liga para esse telefone, a gente vai conversar, a gente vai bater um papo. Se você está aqui, levanta a sua mão, eu quero orar por você e a gente vai conversar também. Alguém aqui nessa noite que quer tomar uma decisão diante do Senhor, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Mais alguém? Vamos ficar de pé e nós vamos cantar e vamos adorar ao Senhor. Tem um filósofo francês, eu gosto bastante de filosofia, Pierre de Chardin, e ele diz o seguinte: não somos seres corporais vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência num corpo físico. O nosso corpo físico vai acabar. A nossa alma tem um lugar para ela no céu. Mas quando eu e você chegarmos lá, seremos cobrados de tudo o que vivemos aqui. Sabe, queridos, o nosso lar celestial, ele é construído com o material que a gente manda para lá. Eu não sei como é que está a sua casa lá. Eu não sei como é que está. Mas só depende de você. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Deus, eu te louvo, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua bondade. Meu Deus, o Senhor conhece o interior dos nossos corações. O Senhor sabe o que a gente precisa melhorar. O Senhor sabe o que precisa mudar, Senhor. O Senhor sabe como a gente erra. Mas pela tua graça e pela tua misericórdia, eu te imploro, Senhor, tenha compaixão. Não olhe, Senhor Deus, para a nossa pequenez e para a nossa imaturidade.
e faça a gente mudar, Senhor Deus. Molde as nossas vidas de tal forma que sejamos vasos de honra, vasos usados por Ti, vasos que estejam ao Teu dispor, para sermos instrumentos Teus, que possamos transbordar do Teu Espírito. Ó Senhor, que nessa caminhada, que nessa jornada, o Senhor vá moldando as nossas vidas, de tal forma que cada dia a gente tenha uma vida de mais intimidade contigo, de mais experiências contigo, de mais desejo de parecer contigo, que acima de tudo a gente esteja realmente cumprindo tudo aquilo que o Senhor tem ordenado, e que a nossa casa esteja firmada na rocha, porque ela é feita para Te honrar e para Te glorificar. Ó Deus, esteja com o nosso caminho, com a nossa jornada, e nós temos a certeza no nome de Jesus que nos encontraremos contigo nos céus. Querido Deus, faça com que a gente durante todo esse caminho possa ser motivo de orgulho para o Senhor. Ó Deus, que possamos ouvir a Tua voz dizendo: bom e servo, fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Teu Senhor, ó Jesus. Ah, Pai, ouvir a Tua voz dizendo que somos fiéis. Meu Deus, faz com que a gente alcance essa maturidade espiritual de intimidade contigo. Deus querido, muito obrigado. Obrigada pelas pessoas que tomaram uma decisão sincera, que levantaram suas mãos. Deus, eu Te louvo por cada coração. Pai, Tu sabes a sinceridade dessas almas. Que haja nesses corações um renovar de vontade, de desejo, de Te seguir, de Te servir. E, ó Deus, que no nome de Jesus possamos realmente ser peregrinos para honrarmos o Teu santo nome. Eu Te louvo e eu Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és. Digno da minha vida, Tu és Jesus, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos dizer: digno, digno desta canção, só Tu és. Digno do meu louvor, só Tu és. Digno da minha vida, Tu és Senhor, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra
Aleluia. Diante dessa palavra que foi lançada sobre nós essa noite, eu te convido a você agora a afirmar para Jesus: Senhor, eu quero construir, eu quero colocar a minha vida diante de Ti. Vamos afirmar isso diante do nosso Deus. Ele já se faz presente aqui nessa noite desde o início. Então eu te convido, diga: eu vou construir, eu vou construir minha vida. Meu irmão, é você dizendo para Deus. Então abra sua boca, lance essa palavra de adoração. Diga: somente em Ti não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Não és meu fundamento, e eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Levante suas mãos e diga: Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os seus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz morar. Eu vou construir, eu vou construir minha vida em Ti, Senhor. Não és meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua palavra pregada. Te agradecemos pelo Teu Espírito, ó Deus, que tão claramente falou aos nossos corações. Meu Pai, nós não queremos sair daqui hoje, Senhor, sem definitivamente, Senhor, dar novos passos na nossa jornada. Senhor, nós acreditamos, ó Deus, naquilo que foi pregado aqui, na Tua palavra. Senhor, nós cremos, ó Deus, que muitos de nós já passamos pela porta estreita. Agora, Senhor, dá-nos força, Senhor, para permanecer no caminho. Um caminho muitas vezes apertado, mas que nos conduz, Senhor Jesus, à vida eterna. Pai, em nome de Jesus, fortalece aqueles que têm sentido cansaço na jornada. Meu Deus, aqueles, ó Pai, que talvez durante a mensagem se viram na condição de que ainda não atravessaram essa porta estreita. Meu Deus, em nome de Jesus, dá, Senhor Jesus, o entendimento a todos aqueles, ó Pai, que estão nessa situação. Que possam, ó Deus, escolher, ó Pai, essa porta. Que possam, Senhor, atravessar, ó Deus, por essa porta. Que em nome de Jesus, a vida de cada um aqui esteja no Teu caminho. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoa, ó Pai, as famílias aqui representadas. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles que nos acompanham pela internet. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos, dá, Senhor, as Tuas bênçãos sobre o Teu povo. Dá-nos uma semana abençoada. Acompanha-nos, ó Deus, agora no retorno às nossas casas. Que pelo amor do Teu Filho Jesus Cristo, nós possamos ter uma semana abençoadora. Senhor, usa a nossa vida para abençoar aqueles que precisam, aqueles que estão à nossa volta. Muitas vezes, ó Deus, nós te pedimos as bênçãos e esquecemos de nos colocar à disposição para ser o canal de bênção. Pai, usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos, que aonde quer que estejamos, ali esteja a Tua presença, que sejamos agentes do Teu reino e que todos, ó Pai, possam ver a manifestação da Tua glória em nós. Pai querido, abençoa o Teu povo. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite e desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra,
e de uma forma especial com cada um que se reúne aqui hoje. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado e diga isso para ela. Faça um convite.